Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo. Espero que se encontre a gozar de uma boa saúde. Hoje pretendemos falar sobre o domínio das formas de processo ordinária e sumária nas ações executivas. Começamos essa abordagem com o artigo 465 do Código de Processo Civil, que elenca as duas formas de processo para as ações executivas. Então, de forma mais terra-terra, que é o nosso objetivo, o que determina, o que indica a forma do processo a ser usado nas ações executivas é o documento que serve de base para a execução. Ou seja, é o título executivo que determina a forma do processo nas ações executivas. Título executivo referimos ao documento pelo qual se convenciona a obrigação de um determinado devedor pagar a dívida ao credor. Dívida ou qualquer outra obrigação que se assume, quer de pagamento, prestação de fato ou para a entrega de coisa certa. Então, este documento é que determina qual é a forma do processo a ser seguido na respectiva ação executiva. E como nos ensina esse artigo 465 do Código do Processo Civil, diz o seguinte, temos duas espécies de documentos, de títulos, ou seja, são dois documentos diferentes que também determinam a forma do processo a ser usado nas ações executivas. Por exemplo, se estarmos em sede de uma declaração particular, aquele documento que é assinado e celebrado entre as duas partes, com a assinatura do devedor, e claro, deve reunir todos os requisitos de título executivo, esta ação, independentemente do valor em causa, se é 1.000 meticais ou 1 milhão de meticais, a ação correspondente, aliás, a forma correspondente desta ação executiva é a forma ordinária. Isto encontramos no artigo 465, número 1, alínea A. E, se for uma sentença cuja essa sentença o tribunal não fixou o valor pelo qual deve ser pago a título de indemnização ao ofendido e remeteu a fixação desse valor na execução de sentença, também este título executivo leva à forma ordinária. Então, diferente é se for uma sentença que o tribunal já fixa o valor a ser pago pelo réu ao ofendido ou pelo réu ao autor numa ação declarativa e diz que o valor a ser pago é de 50.000 meticais. Nesses casos, a ação executiva leva sob forma sumária. E também leva sob forma sumária aquela sentença em que o tribunal ou o exequente, para a fixação do valor, depende de um simples cálculo aritmético, ou seja, é só fazer somatório dos danos patrimoniais e danos morais e dizer, ok, nisto tudo, para mim o valor é de 50.000 ou de 100.000. Nesses casos também, a forma do processo indicada é sumária nos termos do número 2 do artigo 465 do Código do Processo Civil. Mas, diferentemente, é quando a execução, aliás, quando a sentença não determina o valor e remete para a execução de sentença. Aí já depende do cálculo aritmético, que é o artigo 806 do Código Civil, que é uma sentença ilíquida. Então, para a liquidação, vai depender da apresentação dos valores, dos comprovativos, dos fundamentos do porquê que chegou-se a esse valor. Então, esta ação executiva vai levar sob a forma ordinária. Então, diferentemente das ações declarativas, em que nas ações declarativas o que determina a forma do processo é a alçada do tribunal, como assim nos ensina o artigo 462 do Código do Processo Civil. Nas ações declarativas é
é a alçada do tribunal que determina a forma do processo, enquanto nas ações executivas é o título executivo que determina a forma do processo. Se for uma declaração, uma sentença que deve ser liquidada em sede de execução, ou uma sentença que apenas depende de um simples cálculo aritmético. E espero que tenham gostado desse vídeo bem curto. E não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e também trazer sugestões de temas, como sucedeu com este que eu abordei. E muito obrigado.